Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês, nessa aula de Sociologia Jurídica, onde nós estaremos dando continuidade às nossas atividades e às nossas aulas, o qual estamos seguindo no decorrer deste período, ao qual nós trabalhamos algumas temáticas, e essas temáticas elas vão, em outras palavras, agregando essa estrutura central das nossas discussões sobre a sociologia do direito. Hoje nós teremos um texto que ele vai, em outras palavras, discutir dois autores importantes dentro da área da sociologia jurídica, que são eles Pierre Bourdieu e Niklas Luhmann. São dois autores importantes que trazem para nós discussões que vão, em outras palavras, contribuir com esse pensar o direito e essa relação com o social. É importante a gente pensar que tudo que nós estaremos discutindo nessa aula, eu sempre faço a referência da utilização do texto, da leitura minuciosa do texto, para que a compreensão seja da melhor forma possível, para que você possa aproveitar o texto, junto com as explicações e os comentários que decorrem desta aula aqui. Então vamos caminhar para o nosso texto. Vamos ao nosso primeiro slide. A obra de Pierre Bourdieu está calcada no método que ele próprio chamou de construtivismo estruturalista. Por estruturalismo, ou estruturalista, eu quero dizer que existem no próprio mundo social estruturas objetivas independentes da consciência e da vontade dos agentes, que são capazes de orientar ou de limitar suas práticas ou suas representações. Por construtivismo, quero dizer que há uma gênese social dos esquemas que percepção do pensamento e de ação construtivismo, que chamo de hábitos, de um lado, e de outro, das estruturas sociais e, em particular, do que chamo de campo. Partindo desse método, a teoria bourdieuiana vale-se de uma tríade conceitual. Capitais, campo e hábitos formam o seu referencial de análise da realidade social. Aqui a gente pode pensar que a ideia do princípio do pensamento de Bourdieu, ele vai, em outras palavras, ampliar diversos outros autores dentro desse meio social. Na sua relação com o direito, em outras palavras, a gente pode pensar que ele vai absorver essa característica da ideia desse processo recíproco que existe dentro da sociedade. Então, em outras palavras, a influência da estrutura social ela vai estar presente nos seus escritos, e a partir dessa análise que ele vai trazer para nós essas contribuições no seu texto. Vamos adiante. Outro conceito importante da teoria bourdieuiana é o de violência simbólica, muito recorrente na tentativa de compreensão do campo jurídico, implicando na capacidade de imposição concedida de um arbitrário cultural aos dominados, mais diretamente relacionado ao nosso objetivo de discussão. O conceito de campo é a forma de compreensão das estruturas sociais que formam a sociedade. Segundo Bourdieu, uma sociedade diferenciada não forma uma totalidade única, integrada com as funções sistemáticas, mas consiste em um conjunto de espaços, de jogos, relativamente autônomos, que não podem ser remedidos a uma lógica social única. Assim, as contribuições, elas fazem diante de todo o processo social. Quando tratamos dessa ideia do campo jurídico, podemos perceber que a sua relação na capacidade da imposição concedida é, em outras palavras, o processo cultural. Então, esse espaço que é relacionado a esse espaço cultural discutido por Bourdieu, ele vai, em outras palavras, contribuir muito para esse pensar
essa relação do social com o processo impositivo da norma, como essas duas composições vão acontecer. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente pensar que quando Bourdieu fala e relata sobre esse processo social, ele está discutindo uma estrutura dentro da sociedade, que vai, em outras palavras, agregar-se às suas teorias, que vão também discutir essa perspectiva do direito. Vamos adiante. O direito como campo jurídico. Bourdieu incluiu análises sobre o direito dentro da sua teoria dos campos e capitais, bem como se utiliza da teoria de hábitos para explicar a ocupação dos cargos jurídicos. As características e aspirações dos operadores do direito, com o texto Para uma Sociologia do Campo Jurídico, insere-se nas várias análises que o autor fez sobre seus diversos campos constituídos na sociedade: o político, o econômico, o artístico, o escolar. Há que se referir, mais uma vez, que a preocupação com o direito, na obra de Pierre Bourdieu, tem uma posição marginal, uma vez que poucas são as referências que faz a esse campo. Veja como Bourdieu ele traz para nós esses aspectos que compõem a sociedade. Aspectos como a economia, aspectos como a questão da política, aspectos como a educação, aspectos como o processo cultural e artístico. Dentro desse universo nós percebemos que é uma relação de uma estrutura social, no seu componente, que vai se relacionar com o processo da norma. Então, em outras palavras, nós poderíamos dizer que quando ele trata essa perspectiva do capital, ele vai muito mais à frente, né, do que um pensamento marxista. Então ele avança diante dessa realidade, ele traz mais argumentos, ele traz mais informações dentro do contexto teórico. Tá? E assim a gente pode perceber que esse decorrer no caminho da análise e do pensamento jurídico, ele vai por essa linha de raciocínio, analisando todos esses aspectos sociais que compõem o universo da sociedade. Vamos ao nosso próximo slide. A análise bourdiana do campo jurídico parte de uma crítica a uma visão puramente interna do direito, Kelsey, que o vê como um conjunto de normas incorporadas em uma estrutura formal, bem como a uma perspectiva estruturalista, Marx, que vê o direito como um subproduto determinado por condições internas, poder econômico e elites, que negam sua autonomia essencial. Bourdieu, ao aplicar os conceitos gerais de sua teoria à análise do direito, realiza uma crítica das posições corporativas no campo, revelando que a evolução do direito não está somente ligada a fatores externos, mas a regras próprias de competência entre os corpos profissionais no interior do referido campo. Toda a problemática do campo jurídico está na criação e acumulação de capital jurídico. Esses são termos assim que, em outras palavras, são as referências que Bourdieu traz para nós quando faz essa análise. Então, o universo jurídico é, em outras palavras, um fator extremamente importante no processo de desenvolvimento e na regulamentação da própria sociedade. Então, dentro dessa questão da própria autonomia, que é um processo essencial, os fatores que influenciam essas formas de agir, essas formas de atuar com a economia, com o processo da própria condição política, isso são fatores que, em outras palavras, vão contribuir também para nós entendermos um pouco mais essa forma que Bourdieu nos traz enquanto trata, né, desse aspecto sociedade e a questão jurídica. Vamos adiante. A crítica feita por Bourdieu ao direito é de que o interesse do campo jurídico não está na eficiência jurídica ou na justiça social, mas sim na crença do formalismo do direito. A ilúsio do campo jurídico
significa reconhecimento tácito dos valores que se encontram em disputa no jogo e no domínio de suas regras. Segundo Ravina, o conceito de hábitos está diretamente envolvido com o campo jurídico, pois os operadores do direito tendem a reproduzi-lo em suas ações, pensamentos e percepções. Como os operadores jurídicos vêm de classe dominante, tendem a reduzir a visão de um mundo em suas ações jurídicas, seja em sentenças, recursos, petições, etc. No campo jurídico, o formalismo jurídico é a base pela qual os agentes e as instituições jurídicas constroem o monopólio do uso do direito. Toda a legitimação das decisões se dá na crença em sua neutralidade, universalidade e justiça. Aí nós percebemos então o processo crítico que nos traz os próprios escritos e a própria teoria de Bourdieu. Sendo que, quando tratamos basicamente do direito em um princípio de eficiência, ele vai estar, em outras palavras, muito mais voltado ao pensamento do formalismo jurídico. Então essas duas características elas passam a ser nortes quando nós pensamos, e quando discutimos grande parte das teorias que são apresentadas por Bourdieu. Assim, podemos pensar que então existe o quê? Existe uma característica de análise vista por Bourdieu dentro dessa relação da prevalência que se tem com relação ao pensamento do formalismo jurídico. E não, basicamente, naquilo que é a proposta importante quando nós pensamos no próprio direito, que seria o processo da sua eficiência. A eficiência que nos traz a respeitabilidade e a importância dessa instituição dentro do mecanismo social. Vamos adiante. A codificação do direito é uma forma de evitar as situações potencialmente perigosas para o campo jurídico, servindo como mecanismo de estabilidade do sistema, permitindo a estabilidade no interior do campo e sua apresentação como autônomo e necessário à sociedade. Segundo Bourdieu, as regras que aparecem como neutras, necessárias à administração da justiça, contribuem para que o campo permaneça estável quanto às distribuições de poder em seu interior. Bourdieu acredita que a divisão do trabalho mediante a rivalidade entre os agentes e as instituições comprometidas com o campo constitui a verdadeira base de um sistema que, a priori, parece fundado na equidade, de princípios na lógica positiva da eficiência e na lógica normativa da moral. Dois conceitos importantes. Então, se nós pensarmos, por exemplo, o próprio processo da lógica da moral, aliado ao processo da eficiência, é um dos condicionantes que, em outras palavras, na visão, na perspectiva do direito, seriam processos extremamente importantes para existir, acontecer dentro das estruturas do meio normativo, do meio jurídico. Assim, essas composições, essas críticas, se pautam na necessidade de todos esses processos estarem harmônicos dentro da sociedade, na sua aplicabilidade, no seu processo de existência e no seu processo de aplicação dentro dos mecanismos sociais. Vamos adiante. Segundo o autor, a relação entre o campo jurídico com os demais campos se dá na medida em que se há proximidade de interesses e afinidade dos hábitos, ligado às formações familiares e escolares similares, e que favorece o parentesco das visões de mundo. Sendo assim, o campo jurídico tem um comprometimento com os valores e interesses dos dominantes. Assim, o sistema de decisão judicial rechaça as posições externas que não se encontram na finalidade da manutenção do status quo.
que na visão bourdieuiana busca o direito legalista, liberal. Nessa crítica, Bourdieu afirma que as categorias de pensamento dos juristas são o instrumento perfeito para manter a distribuição de poder do campo e dele com a própria sociedade. É claro que numa visão como essa, numa discussão da relação de poder, fica claro nós entendermos qual é a crítica vista por Bourdieu. Em um processo ao qual você tem o quê? Você tem um mecanismo jurídico, na visão dele, que favorece principalmente a característica dos princípios das elites. E dentro dessa relação, toda aquela outra estrutura necessária dentro do mecanismo jurídico, ela passa a ser deficitária. Assim, a crítica se estabelece diante dessas relações, de todo esse processo, de todo esse mecanismo que tende a caminhar diante dessa realidade. Então, se nós pensarmos, o que ele constrói uma crítica relacionada principalmente a um processo de desigualdade, né? Então esse processo de desigualdade se constrói diante desses diversos mecanismos presentes na sociedade e dentro do mecanismo jurídico. Assim, eu poderia dizer para vocês que esse pensamento, no caso de Bourdieu, nos traz essas contribuições. E dessa forma, nós podemos perceber que é um processo extremamente importante para nós pensarmos um formato diferenciado com relação a essa característica que esse teórico nos traz. Vamos então ao nosso próximo slide. Niklas Luhmann. Por uma nova teoria de sistemas. Luhmann cria uma teoria geral da sociedade a partir de uma visão sistêmica que terá a pretensão de explicar a sociedade moderna supercomplexa. Sendo assim, o autor tem uma trajetória marcada por duas fases. A primeira, ele desenvolve uma teoria de sistemas funcional e estrutural, tendo como base a diferenciação entre sistema e ambiente. A segunda, ele substitui a teoria dos sistemas abertos pela dos sistemas autopoéticos. Luhmann estabelece a característica dos sistemas sociais, autorreferentes, autopoéticos e operacionalmente fechados. Aí nós temos um teórico que vai trazer uma visão diferenciada, principalmente nessa característica da estrutura que ele analisa como um sistema. Então o sistema, a estrutura funcional dentro de um mecanismo, né? Ele vai trazer para nós então esse tipo de discussão. Então essa estrutura, esse sistema, como essa composição, né? Ela se apresenta dentro da sociedade e a partir dela todos os mecanismos que vão se relacionar com essa estrutura que ele chama de sistema. Vamos adiante. Toda análise do direito perpassa a preocupação fundamental de Luhmann, ou seja, o problema da ordem social, que para ele não tem fundamentação ontológica e nem nenhum tipo de princípios a priorísticos da razão. Para Luhmann, a problemática da ordem está relacionada a seus conceitos de complexidade e dupla contingência. Nesse mesmo modelo teórico, a sociedade tem como objeto não a presença de indivíduos, mas de comunicações. Assim como não há sujeitos individuais constituindo a sociedade luhmanniana, não há também a ideia de um sujeito ou consciência coletiva. Voltaremos a tal ideia mais tarde, quando contrapusermos as teorias dos autores dessa pesquisa, desse trabalho. Bom, aí a gente pode perceber, em outras palavras, que esses autores nos dão essas contribuições, essas formas de pensar diante da realidade desse ambiente. Então é um ambiente, em outras palavras, que traz para nós essa concepção. Assim, nós concluímos o nosso texto de hoje. Espero que tenha contribuído com vocês, né, para que vocês possam também apreciar a leitura e com
as relações discutidas aqui. A todos, muito obrigado e bons estudos. Até a nossa próxima aula.